A Banshee, o presságio da morte. No coração dos campos enevoados da Irlanda, onde a relva dança ao som dos ventos ancestrais e os corvos parecem guardar segredos do além, uma lenda ecoa há séculos, sussurrada em tavernas, cochichada por velhos camponeses, temida até pelos mais céticos. A lenda da Banshee. A Banshee, em irlandês, Beanseed, literalmente mulher das fadas, é uma entidade que carrega em sua essência o papel de arauto da morte. Ao contrário de espíritos vingativos ou monstros sanguinários, ela não mata. Sua função é muito mais perturbadora. Ela anuncia a morte iminente de alguém, com um lamento tão penetrante que faz o sangue gelar e a alma estremecer. Dizem que sua aparência varia. Alguns a descrevem como uma jovem de beleza melancólica, com longos cabelos prateados que esvoaçam como teias de luar. Outros juram tê-la visto como uma velha encurvada, de olhos vermelhos e vazios, cabelos desgrenhados e vestes rasgadas, coberta por uma aura de podridão e dor. O que nunca muda é o seu grito, um uivo agonizante, um lamento rasgado que corta a noite como uma lâmina, muitas vezes ouvido antes mesmo que a morte bata à porta. As histórias contam que a Banshee aparece apenas para algumas famílias irlandesas, especialmente aquelas com sobrenomes ancestrais como O'Brien, O'Connor ou O'Neill. Antigamente, acreditava-se que esses clãs possuíam uma ligação direta com os mundos espiritual e feérico, e que a Banshee era, de alguma forma, uma guardiã desses laços, vigiando os descendentes e lamentando cada alma perdida. Uma das histórias mais antigas sobre a Banshee remonta ao século XVII. Conta-se que, em uma noite fria e chuvosa, um senhor chamado Tadag O'Connell retornava para casa pelos campos de Minster. Enquanto atravessava uma trilha ladeada por pedras e neblina, ouviu um choro baixo e contínuo. Pensando ser uma mulher perdida ou ferida, seguiu o som até encontrar uma figura de branco ajoelhada sobre uma rocha, penteando os cabelos com um pequeno pente de osso. Quando ele se aproximou, a mulher se voltou lentamente, revelando um rosto pálido e enrugado, com olhos que não pertenciam a este mundo. A criatura soltou um grito tão agudo que Tada caiu de joelhos, tomado por um terror indescritível. Ao chegar em casa, ainda trêmulo, descobriu que seu pai havia morrido poucos minutos antes de sua chegada. Desde aquele dia, sua família passou a temer as noites de vento e o som de lamentos na distância. Outra lenda fala de um castelo antigo nos arredores de Galway, onde moradores afirmam ouvir os uivos da Banshee nas noites que antecedem tragédias. O caseiro do castelo, um homem cético chamado Declan, zombava das histórias, até que, certa noite, foi acordado por um lamento vindo do poço abandonado atrás do salão principal. Ele foi verificar, e ao olhar para dentro do poço, viu olhos brilhantes e um sorriso triste surgindo da escuridão. No dia seguinte, recebeu a notícia de que sua irmã havia falecido em um acidente em Dublin. Desde então, ele jamais duvidou da lenda e se recusou a passar uma noite sequer sem velas acesas. Há ainda quem diga que, ao ouvir o choro da Banshee, jamais se deve ir em direção ao som. A entidade não deseja ser encontrada, ela está apenas cumprindo seu papel. Aqueles que a desafiam, tentando capturá-la ou pedir por respostas, acabam perdendo mais do que a sanidade. Muitos somem, outros enlouquecem, e alguns retornam mudos, incapazes de contar o que viram ou ouviram. Mas por que a Banshee chora? Alguns estudiosos do oculto acreditam que ela carrega um fardo eterno. Talvez seja uma alma aprisionada entre os mundos, destinada a avisar os vivos sobre os limites do destino. Outros dizem que ela foi, um dia, uma mãe que perdeu todos os seus filhos para a guerra e para a peste, condenada agora a lamentar cada morte como se fosse sua. A verdade é que, até hoje, há relatos de pessoas que afirmam ter ouvido o lamento. Em vilarejos isolados, em noites de lua cheia, ou durante tempestades repentinas, seu choro continua ecoando. E mesmo em tempos modernos, onde a ciência tenta explicar tudo, o grito da Banshee permanece inexplicável, e mais temido do que nunca. Porque, no fim das contas, o maior horror talvez não seja morrer, mas saber que a morte está a caminho, e ouvir o choro de uma alma que já sabe que vai acontecer. O Dullahan, o cavaleiro sem cabeça. Na vastidão das paisagens irlandesas, entre colinas cobertas de névoa e estradas esquecidas pelo tempo,
Existe uma figura que aterroriza há séculos aqueles que ousam caminhar sozinho ao entardecer. Ele é conhecido como Dullahan, o cavaleiro sem cabeça, um arauto da morte, cuja presença é sinal de que o fim está próximo. Diferente de outras entidades folclóricas que surgem como punição ou como consequência de ações humanas, o Dullahan não precisa de motivo para aparecer. Ele simplesmente vem. Em noites escuras, cavalga pelas estradas do interior da Irlanda montado em um corcel negro, que cospe faíscas a cada passo e emite relinchos que congelam o sangue nas veias. O próprio Dullahan segura sua cabeça em uma das mãos, uma cabeça pálida, de feições esticadas, olhos que se movem como se ainda estivessem vivos, e uma boca sempre curvada em um sorriso sádico e terrível. Diz a lenda que o Dullahan é a personificação de um antigo ceifador celta, talvez relacionado ao deus Crondubo, uma divindade associada a sacrifícios humanos. Ele carrega consigo um chicote feito com espinha dorsal humana, e sua cabeça emite um brilho amarelo que ilumina o caminho como uma lanterna macabra. Quando cavalga, é impossível detê-lo. Portões se abrem sozinhos, trancas se desfazem, e até as igrejas silenciam suas badaladas em respeito à morte que se aproxima. Mas o mais terrível do Dullahan é o som de sua voz. Ele só fala uma vez, para chamar o nome da pessoa que vai morrer. Ao pronunciar o nome, não há mais salvação. Essa pessoa, esteja onde estiver, cairá morta instantaneamente, como se a própria alma tivesse sido arrancada do corpo. O Dullahan não persegue, não caça. Ele aparece, anuncia e executa. É uma entidade inevitável. Reza a tradição oral que o Dullahan evita ser visto, mas se alguém for tolo bastante para observá-lo durante seu trajeto, pagará um preço alto. Há relatos antigos, recolhidos em vilarejos esquecidos, de pessoas que perderam os olhos por espiar pelas frestas das janelas. O Dullahan, mesmo sem cabeça, enxerga. Ele sente a presença humana e pune os curiosos. Um dos poucos itens que ele parece temer é o ouro. Alguns dizem que moedas ou talismãs de ouro podem afastá-lo momentaneamente, embora essa defesa não garanta que ele não volte mais tarde, quando ninguém estiver olhando. No século XIX, viajantes e folcloristas documentaram histórias assustadoras em aldeias isoladas na região de Galway, Mayo e Ulster. Uma das mais conhecidas é a de um jovem chamado Eogan, um carteiro que costumava fazer entregas mesmo durante a noite. Numa certa ocasião, decidiu cortar caminho por uma trilha antiga entre dois cemitérios. A noite estava especialmente silenciosa e a lua escondida entre nuvens espessas. Ao atravessar uma ponte de pedra, ouviu o som de cascos ao longe, um galope ritmado, mas sem pressa, como se a criatura soubesse exatamente onde ele estava. Tentou correr, mas seu cavalo empacou, tremendo. Foi quando viu a figura, uma sombra montada em um cavalo de olhos flamejantes, segurando algo em uma das mãos, a própria cabeça. Disse que Eogan jamais gritou. Seu corpo foi encontrado horas depois, sem sinais de violência, mas com os olhos completamente brancos. Ao seu lado, uma moeda de ouro manchada de sangue. A aldeia nunca mais usou aquele caminho. E até hoje, dizem que em certas noites é possível ouvir o som do chicote cortando o ar, acompanhado pelo trotar distante de um cavalo espectral. Com o tempo, o Dullahan acabou inspirando diversas variações modernas da lenda. A figura do cavaleiro sem cabeça aparece em contos europeus e até em adaptações literárias cinematográficas, como a famosa história de Sleepy Hollow. Mas poucos sabem que sua origem remonta à Irlanda profunda, carregada de paganismo, morte e rituais esquecidos. Talvez o mais aterrorizante do Dullahan não seja seu aspecto grotesco, nem a certeza da morte, mas o fato de que ele não pode ser detido. Não importa onde você esteja. Não importa se você corre, reza ou implora. Quando ele diz o seu nome, tudo termina. E assim, nas sombras das colinas e estradas rurais da Irlanda, o Dullahan ainda cavalga, calado, incansável e sempre sorrindo. Puoka, o espírito cambiante da escuridão. Na vasta tapeçaria do folclore irlandês, poucas criaturas evocam tanto mistério e inquietação quanto Puoka, ou Puka, na língua nativa.
Este ser é um espírito do tipo faérico, conhecido por sua natureza volátil e seu poder de se transformar em diversas formas animalescas, como cavalos, bodes, cães ou até mesmo homens com traços bestiais. A presença do Puoka na tradição celta é tão antiga quanto os próprios bosques da Irlanda, e sua reputação flutua entre o cômico e o macabro. Porém, como toda criatura do outro mundo, subestimá-lo é um erro perigoso. Dizem que o Puoka surge ao anoitecer, especialmente nas colinas nebulosas ou à beira de falésias, onde os ventos sussurram segredos esquecidos. Sua aparência mais comum é a de um imenso cavalo negro com olhos brilhantes e reluzentes, às vezes flamejantes, com crinas que parecem se mover mesmo na ausência de brisa. Muitos que caminham sozinhos por trilhas rurais juram ter ouvido relinchos ao longe ou pegadas pesadas em estradas que deveriam estar desertas. Alguns relatos antigos sugerem que o Puoka busca apenas pregar peças, levar viajantes a passeios selvagens pelas colinas, fazendo-os acordar em lugares desconhecidos. Outros, no entanto, falam de algo muito mais sombrio: acidentes inexplicáveis, surtos de loucura e até desaparecimentos permanentes. Mas talvez o relato mais conhecido e assustador ligado ao Puoka seja o que aconteceu com Eamon Kearney, um homem solitário que morava no vilarejo de Glencar, no condado de Leitrim. A história de Eamon e o Puoka. Eamon era um homem simples, de pouco mais de 50 anos, que vivia sozinho após a morte da esposa. Trabalhava como zelador de uma antiga trilha florestal que cortava os arredores do vilarejo. Diziam que aquela trilha era evitada pelos mais velhos após o pôr do sol, pois ali, segundo os antigos, o véu entre os mundos se rasgava com facilidade. Mas Eamon, prático e cético, ria dessas histórias. Coisa de gente que viu sombra onde só a árvore, costumava dizer. Certa noite, perto do final de outubro, Eamon recebeu um chamado inusitado. Um grupo de jovens turistas alegava ter ouvido um cavalo relinchando e correndo descontroladamente pela trilha da floresta. Curiosos e entusiasmados com o Halloween que se aproximava, os jovens queriam explorar o local durante a noite, mas o velho zelador se recusou terminantemente. "Vocês não têm ideia do que estão cutucando", murmurou, com um tremor sutil na voz, um dos raros momentos em que deixou escapar algum sinal de temor. Naquela mesma madrugada, talvez movido por algum tipo de inquietação desconhecida, Eamon pegou sua lanterna e resolveu ele mesmo vasculhar a trilha. A lua estava cheia e branca como leite, pendendo sobre as árvores nuas como um olho atento. A floresta, que de dia era só um emaranhado de folhas e raízes, à noite parecia respirar, viva, pulsante. Foi então que ele ouviu. Primeiro, o som do vento mudando de direção, como se algo estivesse se aproximando em velocidade. Depois, um relincho que parecia sair de dentro de sua própria mente. E então, ele viu, na curva do velho caminho, um cavalo negro surgiu, imenso, brilhante. Seus olhos eram brasas vivas e sua pele parecia feita de neblina e sombra. O Puoka. Eamon congelou. O animal não relinchava mais. Apenas o encarava, como se sondasse sua alma. Em um piscar de olhos, o cavalo estava diante dele. Sem ter controle de seus próprios movimentos, Eamon montou na criatura, como se um impulso invisível forçasse. A partir daí, tudo se tornou um borrão. O mundo virou um redemoinho de galhos, vento e escuridão. O Puoka o carregou por lugares impossíveis, sobre lagos onde o reflexo da lua sumia, por colinas que não existiam no mundo real, por vales sem som, onde o tempo parecia travar. Na manhã seguinte, Eamon foi encontrado por um fazendeiro, deitado no meio de um campo encharcado a quilômetros da trilha. Desidratado, com marcas profundas nas pernas como se algo tivesse segurado com força. Mas o mais estranho era seu olhar, vidrado, distante, como se tivesse deixado parte de si em algum lugar entre os mundos. Ele jamais voltou a falar sobre o que viu naquela noite. Abandonou o emprego, vendeu a casa e mudou-se para Dunbuy, onde viveu em silêncio até sua morte 3 anos depois. Apenas deixou uma última anotação num caderno velho, encontrada entre seus pertences. Não era só um animal. Era algo que ri da sanidade. Algo que lembra os homens de que não somos donos da noite. A presença do Puoka hoje.
Apesar dos avanços da modernidade, o Puoka ainda assombra o imaginário irlandês. Nas regiões rurais, muitos evitam certos caminhos à noite, especialmente perto do Samhain, o festival celta que marca o fim do outono e a abertura do portal entre mundos. Em algumas aldeias, agricultores ainda deixam frutas e grãos nos campos como oferenda para o Puoka, na esperança de garantir proteção contra suas travessuras. Dizem que os lugares tocados por ele nunca são os mesmos. O solo onde ele pisa pode secar por semanas. Animais agem de forma estranha, recusando-se a caminhar por determinados pontos. E aqueles que o viram de verdade, bem, eles não costumam contar, porque o Puoka não gosta de ser lembrado. E quem ousa falar demais pode acabar ouvindo, ao cair da noite, o som de cascos pesados se aproximando na escuridão, cascos que não pertencem a nenhum cavalo deste mundo. Fiergorta, o fantasma da fome. No coração da Irlanda, onde as colinas verdejantes se encontram com névoas persistentes e ventos gelados que parecem sussurrar segredos antigos, existe uma entidade que encarna um dos terrores mais profundos da existência humana, a fome. Seu nome é Fiergorta, e sua lenda é tão antiga quanto os campos que ele assombra. Seu nome, em gaélico, significa literalmente homem da fome. Mas não se engane, o Fiergorta não é apenas um homem faminto. Ele é a fome em si, uma maldição ambulante, um prenúncio de tempos sombrios. A origem dessa lenda remonta aos períodos mais difíceis da história irlandesa, especialmente durante a Grande Fome, entre 1845 e 1849. Disse que, enquanto milhares morriam de fome, o Fiergorta caminhava entre eles, magro como a própria morte, com os olhos encovados, a pele colada aos ossos e a mão estendida, pedindo por comida. Muitos acreditavam que ele era um espírito nascido da miséria coletiva, um espectro atraído pelo sofrimento de uma nação faminta. Outros diziam que ele era um faz sombrio, punindo os gananciosos e recompensando os generosos. De acordo com a tradição oral, se você encontrasse o Fiergorta durante uma caminhada solitária em um campo ou estrada rural e lhe negasse comida ou esmola, a maldição da fome recairia sobre você e sua família. Mas se oferecesse ajuda, ele poderia abençoar sua casa com fartura e proteção. Ainda assim, o encontro com esse ser era sempre um mau presságio, porque onde ele aparecia, a fome logo chegava. A história de Aisling, a visita do homem da fome. Em uma aldeia remota do condado de Mayo, no final dos anos 70, viveu uma mulher chamada Aisling Donogh. Ela era uma viúva solitária, conhecida por suas habilidades com ervas e remédios naturais. Muitos a consideravam uma curandeira, outros, uma bruxa silenciosa. Em meio às colinas, cercada por turfeiras e estradas de terra, ela vivia em uma casa antiga deixada por seus avós. Aisling sempre fora generosa com os viajantes e vizinhos. Nunca negava um pedaço de pão ou um pouco de sopa, mesmo nos dias mais frios. Mas naquela noite, algo era diferente. Era fim de outubro, e o vento uivava de maneira estranha. A lua mal aparecia atrás das nuvens, e um cheiro de terra úmida impregnava o ar. Aisling estava em sua cozinha, mexendo um ensopado no fogão a lenha, quando ouviu 3 batidas lentas na porta. Toque, toque, toque. Ao abrir, deparou-se com uma figura encurvada. Um homem magro, sujo, com roupas rasgadas e olhos vazios. Ele estendeu a mão ossuda e disse apenas: "Fome." Aisling hesitou. Aquilo não era comum. Ela conhecia os andarilhos da região, mas aquele homem, ele não parecia exatamente humano. Seus olhos não refletiam a luz da lamparina. Estavam escuros como um poço sem fundo. O medo instintivo percorreu sua espinha. Ainda assim, lembrando das histórias contadas por sua avó, ela colocou um pedaço de pão e um pouco de ensopado em uma tigela e o entregou. O homem comeu sem dizer palavra, e quando terminou, levantou-se, olhou nos olhos de Aisling e sussurrou: "Você se lembra, Aisling? Você foi uma criança com fome." Ela recuou, assustada. Como ele sabia? Na infância, ela passará por dias de fome extrema, quando sua família mal tinha batatas para comer. Sua bondade será lembrada, mas a fome está vindo novamente. E então ele desapareceu na noite, literalmente,
Não caminhou pela estrada, apenas sumiu entre as brumas. Nos dias seguintes, Aisling contou a história a alguns vizinhos, mas ninguém acreditou. Até que, 2 semanas depois, a vila enfrentou um desastre. Uma praga destruiu as colheitas de batata da região. Animais ficaram doentes. Os suprimentos ficaram escassos. Mas a casa de Aisling, suas ervas cresceram em abundância. O pouco alimento que ela tinha durou o inverno inteiro. Ela passou a ajudar os vizinhos, distribuindo comida com o pouco que restava. Ao final do inverno, ela contou a um jornalista local sua história, que foi publicada em um jornal regional. Desde então, outras aparições semelhantes do Fiergotha foram relatadas em outras partes da Irlanda. Uma presença que ainda ronda. A lenda do Fiergotha continua viva. Muitos acreditam que ele ainda caminha pelas colinas e pântanos da Irlanda, surgindo nos momentos de crise, quando a fome ameaça retornar. Alguns dizem que ele aparece como um velho fraco, outros, como uma criança de olhos vazios e voz fraca. Mas todos concordam, ele nunca vem sem razão. Talvez ele seja um aviso, um lembrete sombrio de que a fome pode ser mais do que física. Pode ser espiritual, pode ser ausência de compaixão, de solidariedade e de humanidade. Se um dia, em uma estrada solitária irlandesa, alguém lhe pedir comida em voz trêmula e olhos fundos, pense 2 vezes antes de negar. Pode não ser apenas um mendigo. Pode ser o Fiergotha e a fome virá com ele. O leprechal sombrio, o duende das sombras. Em noite de neblina espessa, quando o céu irlandês se cobre com nuvens carregadas, os habitantes das vilas isoladas sussurram sobre o leprechal sombrio, uma criatura malévola, cruel e astuta, que não é apenas um simples duende travesso, mas sim um ser de trevas, viciado em vingança e corrupção. O povo antigo da Irlanda conhece bem suas histórias, transmitidas através de gerações. E entre os contos mais temidos está o do leprechal que atravessa a linha tênue entre os reinos dos humanos e das fadas, trazendo consigo um mal que pode durar uma vida inteira. O duende das sombras. No folclore gaélico, os leprechauns eram inicialmente seres pequenos e travessos, conhecidos por sua habilidade em criar sapatos pequenos utensílios. Eram retratados como criaturas astutas, sempre envoltas em mistério e em busca de diversão. Com o tempo, no entanto, um pequeno grupo de leprechauns se corrompeu. Esses indivíduos começaram a usar suas habilidades para manipular os humanos em troca de algo muito mais sombrio do que simples riquezas, suas almas. O leprechal sombrio é a versão maligna e perversa dessa antiga criatura, conhecida por seu amor por caos, sofrimento, claro, a obsessão por riquezas eternas. Os leprechauns de origem mais antiga eram seres de trabalho e conviviam em harmonia com as forças da natureza. Mas com a chegada do cristianismo e da crescente repressão às antigas crenças, os leprechauns começaram a desaparecer do folclore comum. Aqueles que restaram, então, se tornaram mais vingativos. O leprechal sombrio foi um desses seres, corrompido pela solidão e pela raiva contra a humanidade. Ele não era mais apenas um trabalhador travesso, mas uma ameaça à alma de quem ousasse fazer um acordo com ele. A maldição das moedas. De acordo com a lenda, o leprechal sombrio esconde seus tesouros em locais remotos, longe de olhos curiosos. Esses tesouros, porém, não são como os tesouros comuns. As moedas que ele espalha não trazem prosperidade, mas sim a promessa de dor, perda e desespero. São moedas de ouro que, ao toque, sentem-se geladas, pesadas como uma maldição, e quem tenta roubá-las descobrirá que a ambição pode ter um preço muito alto. Muitas histórias dizem que essas moedas são forjadas em fogo sobrenatural, não pela mão de ferreiros comuns, mas por uma habilidade esotérica que permite que as moedas absorvam a energia vital das pessoas. Aqueles que as encontram, sem saber do mal que carregam, acabam passando a ser seguidos por pesadelos, doenças inexplicáveis e a sensação constante de uma presença sombria. A moeda nunca é perdida. Ela fica com o ser humano até que o leprechal a recupere, cobrando o preço que julgar justo. A história de Maeve O'Sullivan e o preço da ganância. Em uma das mais famosas histórias sobre o leprechal sombrio, uma mulher chamada Maeve O'Sullivan, natural de Glenmore, um pequeno vilarejo irlandês, se viu em uma situação desesperadora.
Maeve, uma jovem viúva, lutava para sustentar seus 2 filhos após a morte de seu marido. Trabalhava no campo, sem descanso, todos os dias, até que, um dia, ao cavar a terra perto de um antigo carvalho sagrado, encontrou um pequeno baú de ferro enferrujado. Ela abriu o baú e, ao ver as moedas de ouro dentro, teve uma sensação estranha. A visão das moedas a fez sentir uma esperança renovada. Ela poderia pagar todas as dívidas que se acumulavam, comprar roupas novas para as crianças, quem sabe, até fazer um bom negócio para o futuro de sua família. Mas algo naquelas moedas parecia errado. O brilho intenso, a forma estranha e o peso delas não era normal. Naquela noite, Maeve teve seu primeiro sonho com o leprechal. Ela o viu em um campo escuro, cercado por uma névoa densa. Ele se aproximou dela e, com um sorriso irônico, disse: "Você tomou o que não era seu, agora me dê o que me pertence." O duende, com os olhos brilhando em verde intenso, parecia mais ameaçador do que qualquer história que ela já ouvirá. Acordou assustada, suando frio, mas não conseguia se livrar do desejo de manter as moedas. Para Maeve, aquele ouro parecia a única chance de recuperar o controle sobre sua vida. Nos dias que se seguiram, a fazenda de Maeve passou a enfrentar uma série de infortúnios inexplicáveis. As vacas, antes saudáveis, adoeceram uma a uma. Os celeiros pegaram fogo sem motivo e a água do poço secou de forma misteriosa. Os filhos de Maeve começaram a ter pesadelos. Pior, pareciam ter visões de uma figura sombria, com um chapéu pontudo e uma risada malévola ecoando pela casa. Foi quando Maeve, desesperada, se deu conta do erro que cometera. As moedas haviam sido levadas pelo leprechal sombrio e, em troca, ela teria de pagar um preço muito mais alto do que imaginava. A visita do leprechal. Em uma noite sem lua, Maeve foi acordada por uma risada baixa que parecia emanar das paredes da casa. Ela se levantou e, ao olhar pela janela, viu o leprechal parado no campo, em pé ao lado do carvalho sagrado, olhando fixamente para ela. Ela correu até o campo e, ao chegar perto do carvalho, o leprechal apareceu diante dela. Ele tinha um sorriso cruel e seus olhos brilhavam com um tom verde, mais intenso do que nunca. "Você pensou que poderia me enganar, mulher", disse ele com uma voz áspera. "Agora terá o que merece." Ele estendeu a mão em Maeve. Em um impulso desesperado, ofereceu-lhe o relicário de sua família, a última lembrança de seu marido falecido. O leprechal aceitou com um sorriso diabólico. Em seguida, desapareceu na névoa da noite, levando o relicário. Nos dias seguintes, a fazenda de Maeve voltou a prosperar. O poço encheu-se novamente, o moinho voltou a funcionar e o gado se recuperou. Mas o preço foi alto. Maeve viveu o resto de seus dias atormentada pela lembrança da visita do duende e, até sua morte, nunca mais foi capaz de olhar para o relicário de seu marido sem sentir o peso da maldição que carregava. O preço de mexer com o desconhecido. O leprechal sombrio não busca apenas ouro, mas também a alma dos que ousam tentar enganá-lo. Ele é o guardião das leis não ditas do mundo feérico, e aqueles que quebram essas leis pagam um preço alto. Suas moedas, aparentemente inofensivas, são armadilhas disfarçadas de riqueza. Ele existe para ensinar que a ganância, mesmo quando disfarçada de necessidade, pode consumir a alma e a felicidade de uma pessoa. O alerta que a lenda do leprechal sombrio nos traz é claro. Cuidado com o que deseja, pois o preço pode ser mais do que você pode pagar. O Castelo Lippe, o elemental das sombras. Localizado no coração do condado de Offaly, envolto por densos bosques, uma neblina que parece jamais se dissipar, ergue-se o sinistro Castelo Lippe, uma fortaleza de pedra gótica cuja história sangrenta e a atmosfera carregada de terror consagram como o lugar mais assombrado da Irlanda. Suas paredes milenares guardam ecos de gritos, sussurros esquecidos, presenças que parecem vigiar incessantemente aqueles que se atrevem a cruzar seus portões. Mas entre todos os horrores escondidos em suas câmaras frias e corredores abafados, há um ser que se destaca, o Elemental, uma entidade de origem incerta, ligada a uma força tão ancestral quanto inominável. Um passado banhado a sangue.
A construção do castelo remonta ao século XIII, erguido sobre as fundações de um antigo local druídico, onde rituais pagãos teriam sido realizados séculos antes. Há quem diga que Lippe foi fundado sobre linhas-lei, veios energéticos da Terra, e que isso tornou um portal natural para entidades de outras realidades. Mas a verdadeira infâmia do castelo começou com os O'Carroll, uma família nobre conhecida por sua sede de poder e brutalidade. Durante os anos de domínio dos O'Carroll, Lippe se tornou palco de assassinatos políticos, torturas, traições entre irmãos e até mesmo rituais ocultistas. Um dos episódios mais terríveis ocorreu dentro da capela do castelo, hoje conhecida como Capela Sangrenta, onde um dos irmãos O'Carroll assassinou o próprio irmão, um sacerdote, enquanto este celebrava uma missa. A lenda diz que o sangue jorrou pelo altar, e desde então a capela jamais conheceu paz. Durante escavações em 1922, trabalhadores descobriram uma masmorra secreta com um alçapão, um buraco vertical onde prisioneiros eram lançados sob estacas de madeira afiadas, morrendo lentamente. Foram encontradas mais de 1.500 carcaças humanas no fundo desse poço. E acredita-se que esse acúmulo de morte e sofrimento alimentou o surgimento do mais obscuro residente do castelo, o Elemental. O Elemental, a presença antiga. Diferente de fantasmas humanos, o Elemental é descrito como uma criatura primitiva e monstruosa, composta de fumaça, pelos, garras e olhos incandescentes. Não tem forma definida, embora aparente ser humanoide. Seu cheiro é inconfundível, uma mistura pútrida de carne em decomposição, enxofre e mofo. Aqueles que o veem descrevem uma sensação opressora, como se uma força invisível esmagasse o peito e arrancasse calor do corpo. Relatos indicam que ele é movido por uma energia pura de ódio, não necessariamente contra uma pessoa em si, mas contra a própria vida. Alguns acreditam que o Elemental foi invocado por um dos membros dos O'Carroll em um ritual de magia negra. Outros, que ele é o espírito dos antigos druidas enfurecidos pela profanação de seu território sagrado. Há ainda quem diga que ele é o castelo em si, uma manifestação viva da dor, do sangue e do medo acumulado por séculos. A história de Isabelle, o quarto fechado. Em 1997, uma estudante francesa chamada Isabelle Marchand, apaixonada por arquitetura medieval e lendas celtas, conseguiu permissão para passar 2 noites no Castelo Lippe com um grupo de pesquisadores. A visita foi organizada por uma universidade irlandesa e a proposta era coletar dados sobre o patrimônio histórico e possíveis registros paranormais. Na primeira noite, Isabelle foi designada a um dos quartos do andar superior, um cômodo pequeno com janelas arqueadas, parede de pedra irregular e uma cama de ferro forjado. À meia-noite, enquanto escrevia em seu diário, começou a sentir um frio estranho subir por suas pernas. O fogo na lareira parecia apagar lentamente, como se algo sugasse a energia ao redor. Ela levantou-se para verificar, quando um cheiro insuportável invadiu o quarto. Era como carne queimada misturada com enxofre. De repente, as velas se apagaram sozinhas. Na escuridão, ela ouviu passos, pesados, arrastados, dentro do próprio quarto. Quando tentou correr até a porta, percebeu que estava trancada, por dentro. Foi então que viu, primeiro, os olhos vermelhos, flutuando no escuro, como brasas vivas. Depois, uma forma indistinta, negra, disforme, com braços longos e dedos que pareciam garras. O chão parecia vibrar sob os pés da criatura. Ela não gritou. Não conseguia. Seu corpo inteiro estava paralisado. O ar sumiu de seus pulmões, como se a atmosfera estivesse sendo sugada. Ela desmaiou. Quando acordou, já era manhã. A porta estava destrancada e seus colegas juraram não ter ouvido nada durante a noite. Mas Isabelle nunca mais foi a mesma. Desenvolveu transtornos de ansiedade, insônia crônica e relatava sentir a presença do elemental mesmo depois de retornar à França. Nunca mais voltou à Irlanda. Relatos atuais. Até hoje, investigadores paranormais, caçadores de fantasmas curiosos se aventuram no castelo. Alguns saem de lá com registros de áudio, imagens distorcidas, vídeos em que formas sombrias atravessam corredores. Outros simplesmente desaparecem,
Como um grupo de youtubers desaparecido em 2014, do qual apenas um celular foi encontrado com vídeos interrompidos por estática e gritos distantes. Funcionários e cuidadores do local relatam sentir uma presença constante, especialmente durante noites de lua cheia. Eles dizem que o elemental observa. Sempre, mesmo quando não se mostra, está lá, nos reflexos do vidro, na distorção da brisa, na sensação de que algo respira no mesmo ambiente. Um aviso. Se algum dia você visitar o Castelo Lippe, lembre-se de nunca andar sozinho. Se ouvir passos atrás de você, não olhe. Se sentir o cheiro de carne podre ou mofo vindo do nada, corra. E, acima de tudo, não provoque o elemental. Ele não é como os outros espíritos. Ele não esquece. Afinal, o Castelo Lippe não apenas abriga uma lenda. Ele é uma lenda viva. Um monumento ao horror que persiste no tempo. As fadas sombrias, Cid, sequestradas pelo outro lado. Na espinha dorsal do folclore irlandês, entre montes cobertos de névoa e florestas que sussurram ao vento, habita um dos mitos mais antigos aterradores da ilha, o Cid, as fadas sombrias. Diferente da imagem romantizada de criaturas aladas, pequenas e brincalhonas, os Cid são entidades do outro lado, o mundo subterrâneo que coexiste com o nosso, invisível aos olhos humanos, mas sempre à espreita. Eles não são inofensivos. Eles observam e, às vezes, eles tomam. A palavra Cid, pronúncia-se Xi, refere-se tanto aos montes encantados, túmulos antigos que se acredita serem portais, quanto aos próprios seres que ali residem. Esses seres não são mortos, nem vivos. São imortais, mas não divinos. Habitam um mundo paralelo, separado por um véu frágil que se torna mais fino durante certas épocas do ano, o Samhain. Atualmente o Halloween, o Beltane e o crepúsculo de determinados dias chuvosos. Essas fadas não possuem a leveza do brilho solar. Elas trazem o silêncio do túmulo, a frieza da noite e um fascínio perigoso. Muitas histórias relatam desaparecimentos inexplicáveis, pessoas que entraram em florestas e nunca mais foram vistas, crianças que sumiram a brincar próximas a colinas, adultos que ouviram músicas distantes e foram seduzidos a seguir seus encantadores, para jamais retornarem. Um dos aspectos mais assustadores dessas lendas é o rapto para o outro lado. Os Cid não apenas sequestram por crueldade. Às vezes o fazem por necessidade. Precisam de humanos para servir como companheiros, servos ou substitutos de um dos seus que morreu. Quando alguém é levado, dizem que o tempo passa diferente lá. Um ano no outro lado pode equivaler a 100 anos no mundo humano. E se a pessoa retorna, ela já não é mais a mesma. Relato fictício: o desaparecimento de Niamey. No condado de Sligo, em 1992, uma jovem chamada Niamey Gallagher desapareceu misteriosamente nas colinas próximas ao cemitério megalítico de Carrowmore. Tinha apenas 17 anos. Era conhecida por sua ligação com a natureza. Colecionava pedras, folhas, passava horas caminhando sozinha pelas trilhas. Sua família, apesar de tradicionalmente católica, admitia que ela tinha um olhar distante, como se estivesse sempre ouvindo algo que os outros não conseguiam. Na tarde do seu desaparecimento, o céu estava opaco, coberto por uma neblina incomum para o verão. Niamey havia saído dizendo que iria até os círculos de pedra para desenhar. Levava um caderno, uma bolsa e uma flauta de madeira que seu avô lhe dera. Horas se passaram, depois um dia, depois 2. Buscas foram feitas, cães farejadores, helicópteros, nada. Nenhuma pegada, nenhum objeto, nenhum indício de fuga ou ataque. Porém, uma semana após o sumiço, algo estranho aconteceu. A flauta de Niamey foi encontrada repousando sobre uma pedra no meio de um dos círculos megalíticos. Estava limpa, seca, como se tivesse sido recém-colocada ali. Junto dela, uma folha de carvalho, com o desenho de uma colina e um pequeno ponto luminoso no topo, algo que, mais tarde, foi identificado como Monte Knocknarea, local onde se acredita estar enterrada a lendária Rainha Maeve, segundo antigas tradições, um dos portais do Cid. Os pais, devastados, passaram a consultar estudiosos do folclore. Um deles,
Um professor aposentado chamado Dahagokala revelou algo perturbador. O comportamento de Niame batia com vários dos antigos relatos de pessoas marcadas pelo CID. Crianças nascidas sob luas específicas, com olhos claros demais, que falavam sozinhas ou cantavam músicas nunca ensinadas. Disse que não havia nada a fazer, apenas rezar para que o CID libertassem um dia. E, inacreditavelmente, 20 anos depois, em 2012, Niame reapareceu. Foi encontrada vagando por uma estrada rural no mesmo condado. Não envelhecera um único dia. Sua roupa era a mesma. Quando levada ao hospital, exames não detectaram anormalidades, exceto por um detalhe. O sangue dela apresentava níveis extremamente baixos de fel, o que alguns folcloristas associam às marcas de fada. Niame não falava. Seus olhos, sempre abertos, pareciam ver algo que ninguém mais via. Por semanas, ficou em silêncio, até que, certa noite, começou a cantar. Era uma canção em irlandês antigo, uma melodia documentada em textos do século XII, sobre um jardim de espelhos onde as almas humanas dançam por toda a eternidade, esquecidas de quem são. Depois disso, Niame desapareceu novamente, desta vez de dentro do próprio quarto, trancado por dentro, a janela fechada, sem rastros. Hoje, as pessoas evitam passar pela região ao entardecer. Dizem que, quando o vento sopra das colinas, é possível ouvir uma flauta tocando, e que, se você ouvir atentamente, uma voz feminina canta. Conclusão: a lenda das fadas sombrias é mais do que um conto de fadas macabro. É um aviso antigo: cuidado com o que não se vê. Cuidado com os montes que ninguém ousa subir, com as músicas que ninguém toca, com as luzes que não pertencem a este mundo. Porque, às vezes, o outro lado não está tão longe assim. E os CID continuam entre nós, invisíveis, esperando a próxima alma distraída. A Ilha dos Mortos, Inis Mor, onde os monges nunca descansam. Inis Mor, a maior das Ilhas Aran, localiza-se na costa oeste da Irlanda, como uma sentinela silenciosa no Atlântico. Hoje, é um destino turístico marcado por falésias vertiginosas e ruínas ancestrais, mas por trás da beleza selvagem esconde-se uma das lendas mais sombrias do folclore irlandês, a Ilha dos Mortos, como muitos ainda ousam chamar. A história tem raízes profundas na Idade Média, quando mosteiros isolados eram comuns por toda a Irlanda. Inis Mor abrigava uma comunidade de monges cristãos devotos que buscavam paz e isolamento. Construiu-se ali o mosteiro de Nassair-Champaiu, ou os 7 Templos, um conjunto de igrejas de pedra, algumas das quais ainda resistem ao tempo. Mas a paz, diz a lenda, nunca veio completamente. Segundo relatos passados de geração em geração, um mal inexplicável assombra Inis Mor desde os tempos antigos. Disse que os monges que ali viveram não descansam em paz. Seus espíritos ainda vagueiam entre as ruínas, incapazes de cruzar para o outro lado. E não é apenas lenda. Há quem diga ter visto figuras encapuzadas flutuando pelas ruínas, ouvir cânticos em latim vindos de igrejas abandonadas, presenciar vultos parados à beira dos penhascos, encarando o abismo. Mas por quê? Reza a história que, durante uma das invasões vikings no século IX, os monges decidiram esconder um antigo artefato, uma relíquia sagrada de origem desconhecida, nas profundezas do solo da ilha. O objeto, dizem, não era cristão, mas anterior ao próprio cristianismo. Um fragmento de pedra negra que parecia pulsar como se fosse viva. Os monges acreditavam que ela trazia poder, mas também maldição. Quando os invasores chegaram, os monges se recusaram a revelar onde ela estava escondida. Foram massacrados um a um, e seus corpos nunca receberam os ritos adequados de passagem. Desde então, acredita-se que suas almas estejam presas entre mundos, guardando a relíquia amaldiçoada. A história de Liam, o visitante que não voltou mesmo. Em 2012, Liam O'Sullivan, um jovem professor de arqueologia da Universidade de Galway, decidiu passar um fim de semana explorando Inis Mor sozinho. Estava em busca de evidências históricas não documentadas nos arredores do antigo mosteiro. Ele queria escrever uma tese sobre lugares esquecidos da cristandade, e Inis Mor parecia o local perfeito.
Ao chegar à ilha, sentiu o ar mais pesado que o normal, não apenas úmido e frio, mas denso, como se fosse difícil respirar profundamente. Durante o primeiro dia, Liam visitou as ruínas dos templos e andou pelas trilhas costeiras. Tirou dezenas de fotos, fez anotações, e ao anoitecer, decidiu montar sua barraca perto das ruínas do mosteiro. Ignorou os conselhos dos moradores que haviam lhe dito para nunca passar a noite entre as pedras velhas. Achou que era apenas superstição local, mas naquela noite, Liam entenderia o peso das lendas. Por volta das 2 da manhã, acordou com um cântico abafado, vindo de fora da barraca. Abriu o zíper e se deparou com uma névoa espessa, apesar de o céu estar limpo momentos antes. À frente, entre as colunas de pedra do mosteiro, havia luzes tênues, como lamparinas antigas. Figuras encapuzadas caminhavam em círculo, murmurando orações em uma língua que ele reconheceu como latim arcaico. Liam congelou. Tentou filmar, mas o celular simplesmente desligou. Sem bateria. Ao dar um passo em direção às figuras, o chão pareceu tremer sob seus pés. Uma delas parou. Virou-se em sua direção e revelou um rosto, ou o que restava de um. Pele ressequida, sem olhos, apenas buracos profundos. E então, um som como um trovão, não vindo do céu, mas do próprio chão, ressoou. Liam correu. Correu como nunca antes. Caiu. Se arranhou. Perdeu seu diário de anotações e só parou quando chegou à praia, tremendo e completamente em pânico. Dormiu entre as pedras e, ao amanhecer, voltou para a parte habitada da ilha sem olhar para trás. De volta à universidade, jamais foi o mesmo. Seus colegas notaram o olhar distante, os constantes lapsos de memória e os murmúrios que ele soltava durante o sono. Nunca publicou sua tese. Abandonou o cargo 2 anos depois e hoje vive em uma vila remota, em reclusão, recusando-se a falar sobre Nismore, um lugar que não esquece. O que aconteceu com Liam? Seria o peso psicológico da solidão e das lendas antigas? Ou ele realmente cruzou com os monges que ainda vagam, guardando um segredo que ninguém deveria descobrir? Muitos acreditam que a ilha, mesmo sem o artefato físico, ainda mantém o vínculo com aquilo que os monges tentaram proteger ou aprisionar. Moradores locais afirmam que, em certas noites, a neblina cobre a ilha com rapidez assustadora. Nessas noites, cães latem sem parar, turistas relatam sonhos vívidos com cânticos e procissões. Às vezes, objetos somem sem explicação. Há até mesmo quem diga ter ouvido batidas nas paredes de pedra, como se alguém ou algo estivesse tentando sair de dentro. E Nismore continua sendo um lugar de beleza estonteante, mas também de sombras profundas. A lenda da Ilha dos Mortos não é apenas uma história contada para assustar. É um aviso a lugares onde o passado não descansa. E quem ousa profanar esse solo corre o risco de nunca mais voltar como era antes. Os cemitérios celtas, onde os druidas sacrificavam e os mortos retornam nas noites esquecidas. As colinas ondulantes da Irlanda, cobertas por uma névoa perene, guardam segredos que remontam a eras muito anteriores ao cristianismo. Entre esses mistérios estão os antigos cemitérios celtas, locais sagrados onde os druidas, figuras enigmáticas reverenciadas de uma religião há muito extinta, realizavam seus rituais. Muito antes das igrejas se erguerem em pedra, essas terras já eram solo sagrado para sacrifícios humanos e oferendas aos deuses da natureza. Mas o que poucos ousam mencionar é que, sob certas condições em noites específicas, as almas que ali jazem não permanecem em repouso. Durante o festival de Samhain, o véu entre os mundos, segundo a tradição celta, se torna mais tênue. É nessa época que as almas dos mortos encontram passagem para visitar o mundo dos vivos. Contudo, os cemitérios celtas escondem algo ainda mais perturbador. Histórias antigas relatam que nem todas as almas atravessam apenas em busca de paz. Algumas retornam famintas, presas entre o mundo físico e o espiritual, alimentadas pelo sangue dos sacrifícios que um dia foram derramados em seu nome. Ruínas megalíticas, como círculos de pedra e túmulos de passagem, ainda marcam esses terrenos. Arqueólogos modernos evitam escavar profundamente nesses lugares, não apenas por respeito cultural,
mas por relatos crescentes de desaparecimentos, surtos de loucura e visões inexplicáveis que assolam aqueles que ousam perturbar o sono dos antigos. Mas nada ilustra melhor o horror contido nesses cemitérios do que o relato de Aisling Fine, uma estudante de arqueologia da Universidade de Cork, cuja curiosidade quase a levou à perdição. A história de Aisling, o despertar dos mortos. Aisling era conhecida por sua ousadia e fascínio por histórias esquecidas. Seu interesse pelos cemitérios celtas começou após ler um manuscrito antigo que mencionava um local amaldiçoado, o Knock na Marbre, a Colina dos Mortos. Situado no interior do condado de Leitrim, esse cemitério fora evitado por gerações. Segundo a tradição local, era um dos principais centros rituais druidas antes da chegada dos cristãos, um lugar onde sacrifícios humanos eram feitos durante o solstício de inverno e onde, acreditava-se, os mortos marchavam novamente na escuridão da noite. Ignorando os avisos dos moradores, Aisling organizou uma excursão solitária até o local. Ela chegou numa tarde nublada de outubro, decidida a registrar imagens e realizar medições para um artigo acadêmico. O cemitério, coberto por musgo espesso, tinha laje de pedra antigas com inscrições quase apagadas pelo tempo. Mas algo naquele ambiente parecia errado. O ar estava pesado, e o som do vento, abafado, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Ela acampou próxima ao círculo central, o coração do antigo cemitério. À meia-noite, foi acordada por um som que parecia vir de dentro da terra, como sussurros ou cânticos abafados. Ao sair da barraca, viu uma luz pálida e azulada emergindo de uma fenda no solo, bem no centro do círculo druídico. Movida tanto pelo medo quanto pela curiosidade, Aisling se aproximou e notou que as pedras em volta pareciam vibrar. O solo tremia levemente. De repente, mãos esqueléticas começaram a brotar da terra, não de forma súbita e teatral, mas lenta, como se desenterrassem a si mesmas com sofrimento secular. As figuras que emergiram eram envoltas em mantos desgastados e suas órbitas vazias brilhavam com um fogo interior verde e frio. Ela correu, mas a trilha que conhecia parecia desaparecer diante de seus olhos. As árvores estavam diferentes, como se o próprio bosque tivesse fechado ao redor dela. Ecos dos cânticos druídicos a perseguiam, entremeados de gemidos e risos surdos. Aisling tropeçou e caiu, batendo a cabeça. Quando acordou, já era dia. Tudo estava silencioso e os corpos haviam desaparecido. Ela retornou à cidade confusa e transtornada. Passou meses em terapia, incapaz de descrever o que realmente acontecerá naquela noite. Mas algo mudará. Aisling não dormia mais sem pesadelos. Vozes a chamavam durante a madrugada. E o mais aterrador, a luz azulada que vira naquela noite começou a aparecer dentro do seu quarto, se intensificando conforme o solstício de inverno se aproximava novamente. Quando tentou contar à universidade, ninguém acreditou. Mas no fundo dos arquivos, em um caderno escondido por um professor aposentado, encontrou um rabisco escrito em latim arcaico. Aqueles que despertam os mortos tornam-se caminho para sua volta. Hoje, o nome de Aisling desapareceu dos registros acadêmicos. Alguns dizem que abandonou a carreira, outros que desapareceu em uma de suas viagens. Mas os moradores de Leitrim ainda relatam ver, de tempos em tempos, uma figura de cabelos longos vagando entre as pedras antigas do Knock na Marbre, sussurrando para a terra, tentando impedir que os mortos despertem novamente. Epílogo. Os cemitérios celtas permanecem como cicatrizes abertas na terra, locais onde o passado ainda vive, onde a linha entre o sagrado e o profano foi rompida há muito tempo. A lenda diz que, enquanto as estrelas seguirem seu curso e as pedras ainda guardarem os segredos dos druidas, haverá noites em que o solo se abrirá, e os mortos, aqueles que foram sacrificados ou adorados, caminharão mais uma vez sob a lua sangrenta da Irlanda ancestral. Você teria coragem de visitar um cemitério como esse numa noite sem lua? O túmulo de Neugrange, portais, espíritos e o chamado do outro mundo. Erguido muito antes das pirâmides do Egito, o túmulo de Neugrange repousa silencioso nas planícies de County Meath, na Irlanda, como um colosso de pedra e mistério.
Este monumento megalítico, datado de aproximadamente 3.200 a.C., é considerado uma das estruturas mais antigas do mundo ainda em pé. Mas não é apenas sua idade que o torna lendário, é o que se esconde dentro e ao redor, que atrai os olhos temerosos daqueles que acreditam nas forças invisíveis que moldam o mundo dos vivos e dos mortos. Neo Grande foi construído com precisão matemática e astronômica impressionante. A cada solstício de inverno, um feixe de luz solar penetra o corredor estreito do túmulo, iluminando sua câmara interior por apenas alguns minutos. Mas, segundo antigas lendas irlandesas, esse momento de iluminação não apenas marca o fim das noites mais longas do ano, ele abre um portal para o outro mundo, domínio dos deuses celtas, das fadas Cid e dos espíritos errantes que nunca encontraram descanso. Por séculos, druidas realizaram rituais em torno do túmulo, invocando forças que sequer compreendiam por completo. Há registros orais de oferendas deixadas ali, sangue, ossos e até mesmo vidas humanas. Segundo a lenda, todo aquele que entra no túmulo e permanece até o momento exato da iluminação solar é exposto a visões de outro plano. Alguns veem entes queridos perdidos, outros ouvem vozes ancestrais sussurrando em idiomas esquecidos. Mas aos que não voltam, como se a luz os tivesse engolido. A história de Declan, a chamada de Neo Grande. Declan O'Malley era um jovem arqueólogo irlandês, recém-formado e apaixonado pelas histórias de seu povo. Quando foi convidado para participar de uma expedição ao túmulo de Neo Grande no mês de dezembro, mal pôde conter o entusiasmo. A equipe acadêmica tinha permissão especial para passar a noite anterior ao solstício dentro da estrutura megalítica, observando a lendária iluminação do interior da câmara. Mas Declan tinha outro objetivo. Ele queria ficar sozinho lá dentro durante o fenômeno, algo que os locais diziam ser imprudente. Na véspera da visita, um velho morador da região se aproximou de Declan na pequena estalagem onde o grupo se hospedava. Seus olhos estavam opacos como névoa, e suas mãos trêmulas seguravam um medalhão de ferro com símbolos celtas. Ele o entregou ao rapaz e sussurrou: "Se ouvir vozes, não responda. Se vir rostos, não siga. E por tudo que é sagrado, não deixe a luz tocar sua pele por inteiro." Assustado, Declan riu nervosamente, mas aceitou o amuleto por cortesia. Na manhã do solstício, enquanto a equipe preparava equipamentos e luzes, Declan se esgueirou até o corredor de pedras antigas e entrou na câmara antes do horário combinado. Silêncio. Um silêncio absoluto, pesado, quase palpável. Ele se sentou no chão frio e observou a escuridão. Minutos depois, uma tênue luz dourada começou a rastejar pelo chão do corredor, até finalmente tocar o altar de pedra à sua frente. Foi então que tudo mudou. As paredes pareceram pulsar. Sons surgiram. Não ruídos humanos, mas algo entre sussurros e cantos guturais. Imagens começaram a se formar na pedra. Rostos contorcidos, olhos que o encaravam sem piscar, e figuras humanoides dançando ao redor de uma fogueira invisível. Ele tentou se mover, mas o próprio corpo se recusava a obedecer. Uma mulher apareceu diante dele, flutuando levemente acima do chão. Tinha cabelos negros como carvão e olhos inteiramente brancos. Ela estendeu a mão, e Declan sentiu uma onda de calor e terror invadir seu corpo. Era como se uma parte dele estivesse sendo puxada para fora, arrancada e levada para um lugar sem nome. O medalhão. Com esforço sobre-humano, ele o tirou do bolso e ergueu contra a luz. Um grito dilacerante ecoou na câmara, a figura se dissolveu no ar, e a luz do sol se apagou como se nunca tivesse estado ali. Ele desmaiou. Quando foi encontrado horas depois pela equipe, estava em posição fetal, murmurando palavras em irlandês antigo, um idioma que ele nunca aprenderá. O legado do portal. Declan sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Passou os anos seguintes estudando obsessivamente as lendas celtas, recusando-se a voltar a Neo Grande, embora muitos dissessem que ele era agora marcado, uma espécie de intermediário entre os mundos. Uma noite, desapareceu sem deixar rastros. Alguns dizem que voltou ao túmulo. Outros juram tê-lo visto andando pelas estradas de Meath, murmurando nomes de deuses antigos. Neo Grande continua lá, imóvel, milenar, belo e assustador,
Visitantes ainda sentem calafrios ao adentrar seu corredor. Alguns ouvem sussurros. Outros veem sombras fugidias entre as pedras. Mas todos, sem exceção, saem de lá com a sensação de que há algo além da compreensão humana naquele lugar. E quando o sol volta a iluminar a câmara no coração do túmulo, quem sabe, talvez, por alguns segundos, a fronteira entre o nosso mundo e o outro se desfaça, e algo, ou alguém, atravesse. As montanhas Wicklow, rituais pagãos e desaparecimentos nas trilhas. As montanhas Wicklow, situadas a sudeste de Dunbley, são um lugar majestoso, com picos cobertos de neblina, vales profundos e lagos que refletem a paisagem como espelhos. Embora sua beleza natural seja inquestionável, essa cadeia montanhosa é envolta em mistério e assombração, tornando-se cenário de inúmeras lendas e histórias de terror ao longo dos séculos. Nos antigos tempos pagãos, essas montanhas eram vistas como um lugar sagrado, uma terra onde os deuses e espíritos habitavam, e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos era tênue. Muitos relatos antigos falam de rituais realizados nessas trilhas remotas, onde os pagãos, com suas crenças e práticas misteriosas, buscavam uma conexão direta com os elementos naturais e forças além da compreensão humana. Mas, além das lendas de antigos cultos pagãos, as montanhas Wicklow são também o palco de uma série de desaparecimentos misteriosos, muitos dos quais nunca foram resolvidos. Durante séculos, pessoas que se aventuraram pelas trilhas da região simplesmente desapareceram, sem deixar vestígios. As buscas nunca deram explicações conclusivas, e a sensação de que algo mais sombrio está em jogo permeia a região até hoje. As lendas dizem que os deuses pagãos da natureza, que um dia foram invocados por aqueles que caminhavam pelas montanhas em busca de poder e sabedoria, ainda habitam o local. O mistério não é apenas uma questão de pessoas que se perdem nas trilhas, mas de uma presença sobrenatural que pode ter escondido esses indivíduos, levando-os para um outro reino. Muitos afirmam que as pessoas que se perdem nunca estão completamente desaparecidas. Elas apenas caem em um outro plano de existência, onde as sombras do passado e os espíritos dos antigos continuam a se mover. A história de Liam, desaparecimento nas montanhas Wicklow. Liam Connolly era um jovem estudante de arqueologia na Universidade de Dunbley. Fascinado pelas antigas culturas celtas e suas práticas pagãs, ele decidiu fazer um passeio para explorar as montanhas Wicklow. Seu objetivo era simples: estudar as ruínas de antigos santuários pagãos e tentar entender mais sobre os rituais que ali eram realizados. Mas, ao adentrar as trilhas no coração das montanhas, algo em Liam mudou. Ele sentiu uma conexão inexplicável com a terra, como se fosse guiado por algo além da compreensão humana. Era uma manhã cinzenta e fria de outono quando Liam começou sua jornada. Carregava um mapa, uma bússola e um caderno onde planejava anotar todas as descobertas. Mas, conforme avançava pelas trilhas isoladas, começou a sentir que não estava mais sozinho. A neblina aumentava, a vegetação densa parecia se fechar à sua volta, e ele passou a ouvir sussurros indistintos vindos das árvores. Liam não era supersticioso, mas havia algo naquelas montanhas que o fazia questionar suas crenças. Ele tinha a sensação de que os olhos de algo antigo o observavam. A tarde caiu rapidamente e Liam decidiu acampar ao lado de uma clareira. Quando a noite chegou, ele acendeu uma fogueira e se sentou, pensativo, olhando para o céu carregado de nuvens. Foi então que viu a primeira coisa estranha. Entre as árvores, uma figura sombria se moveu rapidamente. Sem hesitar, Liam levantou-se e foi atrás. O som de passos apressados e um murmúrio abafado guiaram mais e mais para o interior da floresta. Ele não sabia ao certo o que o atraía, mas sentia que precisava seguir aquele caminho. Algo puxava. Quando chegou a um pequeno círculo de pedras, uma área isolada onde as ruínas de um antigo altar pagão ainda se erguiam, Liam sentiu uma sensação de frio extremo. No centro do círculo, uma pequena chama verde brilhava, mas não emanava calor. Ele se aproximou, e o murmúrio se intensificou, mas não vinha de nenhuma direção específica. A voz parecia estar em sua mente, falando palavras ininteligíveis, mas profundamente familiares. Liam hesitou. Algo estava muito errado ali. Foi quando, de repente, a terra sob seus pés começou a tremer.
As pedras do círculo se moveram e uma forma etérea apareceu, uma figura coberta por um manto escuro, com os olhos vazios, uma presença assustadora. O vento uivava ao redor, mas tudo o que Liam podia ouvir eram os sussurros que se tornavam cada vez mais altos, mais próximos. Antes que ele pudesse reagir, o ser levantou sua mão, apontando diretamente para ele. Uma força invisível o empurrou para trás, e a visão dele começou a distorcer. Tudo à sua volta desapareceu. Ele estava sozinho em uma escuridão profunda, sem poder se mover, sem saber para onde estava indo. Na manhã seguinte, a busca por Liam começou. Suas pegadas eram visíveis até uma certa parte da floresta, mas depois desapareceram, como se a terra tivesse engolido o resto de sua trilha. O corpo de Liam nunca foi encontrado. Alguns dizem que ele simplesmente desapareceu nas montanhas, perdido para sempre nas teias do tempo e do espaço, arrastado para o outro lado pelas forças antigas da natureza. O mistério das montanhas Wicklow, lendas que persistem. Até hoje, muitas pessoas que se aventuram nas montanhas Wicklow retornam com histórias semelhantes. Alguns ouvem vozes sussurrando nas trilhas, outros veem figuras sombrias espreitando nas árvores. Os desaparecimentos continuam a ocorrer, embora as autoridades aleguem que sejam apenas incidentes trágicos de pessoas que se perderam nas trilhas. Mas os moradores locais sabem da verdade. As montanhas Wicklow estão longe de ser um lugar comum. Elas guardam segredos profundos, e seus espíritos antigos ainda vigiam o caminho, esperando por aqueles que ousam invocar os deuses esquecidos. E enquanto as trilhas continuam a ser percorridas, sempre haverá aqueles que se perdem, indo mais fundo, além do que é visível, para se encontrar com o desconhecido. O Poço de Sansão, St. Patrick's Purgator, um local mítico de tortura espiritual. Em uma ilha remota no lago Lough Derg, no condado de Donegal, ergue-se um local de uma aura tão densa e carregada que o simples ato de aproximar-se já é suficiente para gelar a alma. O Poço de Sansão, também conhecido como St. Patrick's Purgator. Por mais de 15 séculos, peregrinos penitentes cruzaram as águas geladas de Lough Derg para desembarcar em sua margem rochosa, ávidos por expiar pecados, buscar vislumbres do além. Mas poucos compreendem a verdadeira natureza daquilo que chamam de conexão com o divino. Para muitos, o purgatório de São Patrício tornou-se um inferno pessoal, um terreno onde o corpo sobrevive para sofrer castigos que parecem não ter fim. Origens antigas e lenda fundadora. A história do Poço de Sansão remonta ao século V, quando São Patrício, o padroeiro da Irlanda, teria feito jejum e penitência extrema nesse local. Segundo a tradição, o santo foi visitado por visões de anjos e demônios que debatiam o destino de sua alma. Impressionado pela intensidade da provação, ele ergueu uma cruz rudimentar e deu início a uma prática de mortificação voluntária, peregrinar até a ilha, jejuar por 3 dias, permanecer descalço sobre o solo pedregoso e rezar sem descanso. Com o passar dos séculos, o Poço de Sansão transformou-se em um dos principais centros de peregrinação da Europa medieval. Reis, céleres guerreiros, mulheres nobres e até criminosos condenados à redenção pisaram na ilha em busca de perdão. Contudo, apesar do verniz cristão, o local retém resquício de práticas celtas mais antigas. Sussurra-se que, antes de São Patrício, druidas sacrificavam ali para apaziguar espíritos dos lagos. Seres aquáticos se podiam levar à morte ou conceder visões do destino, dependendo da oferenda. Ainda hoje, moradores locais contam que as pedras da ilha estão impregnadas por uma energia ancestral. Em noites de lua nova, é possível ouvir cânticos em gaélico antigo misturados com gemidos lastimosos, como se uma multidão de espíritos atravessasse o véu entre mundos. Conta-se que a ilha sussurra os pecados de quem se aproxima, amplificando a culpa e o arrependimento até levá-los ao limite da sanidade. Provação e punição, o ritual de 3 dias. A peregrinação clássica ao Poço de Sansão envolve um rigoroso protocolo. Jejum total, água e comida proibidas por 72 horas. 3 noites em vigília. Dormir é quase impossível, pois o local desperta sensações de frio extremo e ansiedade. 4 posturas de oração, de joelhos sobre pedras e areia, com a cabeça voltada para o céu, clamando por perdão. O Círculo das 7 Cruzes,
Caminhar descalço entre cruzes de pedra, relembrando cada pecado. Oficialmente, quem segue as regras emerge transformado, curado de doenças, liberto de males espirituais e pronto para começar uma vida nova. Mas as histórias que raramente chegam aos cronistas são outras. O relato de Niamh O'Donnell, a tortura silenciosa. Em 1983, Niamh O'Donnell, uma jovem enfermeira da cidade de Day, ouviu falar do poço de Sansão por um padre amigo de sua família. Há anos lutava com um trauma, um acidente que tirara a vida de sua irmã mais nova. Consumida pela culpa, decidiu peregrinar, acreditando no poder milagroso do local. Na manhã em que chegou à ilha, o vento era frio e cortante e as nuvens carregadas formavam um nevoeiro baixo que quase tocava a água do lago. Niamh desceu do barco, sentindo uma pontada de arrependimento e medo. Carregava apenas uma túnica simples e um rosário gasto. Ao pisar no solo, notou algo estranho. As pedras pareciam vibrar sob seus pés, como se pulsassem com um ritmo próprio. Iniciou o jejum. As primeiras horas foram de silêncio e contemplação. A segunda madrugada, começou a ouvir sussurros, fragmentos de vozes que soavam como preces e maldições simultâneas. Na terceira noite, a fome foi substituída por uma dor interna, como se algo dentro de seu corpo estivesse sendo dilacerado. Nunca sentirá nada igual. No segundo dia, enquanto fazia a primeira postura de oração em frente à cruz central, vislumbrou, ao longe, uma figura encapuzada. Parecia um monge, mas sua túnica estava manchada de lama preta e as mãos eram ossudas demais para ser humanas. O monge não falava, apenas apontava para a cruz e girava lentamente em círculo, como se conduzisse uma procissão invisível. Não está pronta, sussurrou ele em gaélico. A voz não veio de sua boca, mas pareceu ecoar dentro da cabeça de Niamh. A punhalada no peito a fez cair de joelhos. Seus joelhos, machucados pelas pedras, doíam em chamas. Ela levantou a cabeça e viu centenas de vultos emergindo das ruínas, rostos desfigurados, olhos negros e vazios. Alguns estendiam as mãos pedindo socorro, outros erguiam balde de água sem fundo. Niamh tentou correr, mas o chão tremia. As cruzes ao redor pareciam girar, movendo-se para fecharem seu caminho. O vento mudou para um gemido arrastado, e ela sentiu o hálito quente tocar seu pescoço. Quando olhou para trás, viu seu reflexo em um espelho d'água. Seu corpo se tornará translúcido, como se estivesse preso entre a vida e a morte. No terceiro dia, já mal conseguia pronunciar as orações corretas. Cada palavra parecia ecoar por todo o lago, como um lamento coletivo. Quando finalmente completou o ritual e recebeu permissão para sair, cambaleou até o barco. As vozes a seguiram até a margem, sussurrando seu nome ininterruptamente. De volta à terra firme, Niamh foi acolhida por um padre que, ao vê-la, enfiou o rosário em suas mãos trêmulas e disse apenas: "O que você viu já não pode ser esquecido." Ela não falou mais. Anos depois, ainda escreve no seu diário: "Às vezes, quando tudo está calmo, ouço um canto distante, como um coro de almas em purgação. Fecho os olhos e lembro daquela ilha. O poço de Sansão não perdoa de verdade. Ele registra cada pecado e devolve em forma de tortura." Ecoar na noite. Hoje, o poço de Sansão é mantido como lugar de penitência, e centenas de peregrinos ainda chegam a cada verão. Mas o que poucos confessam é o medo de que, em meio ao silêncio das ruínas, os mortos que ali sofreram reencenem seu castigo. Quem visita o túmulo de São Patrício carrega consigo não apenas a esperança de redenção, mas a lembrança de que, para alguns, o purgatório nunca acaba. Você se atreveria a passar 3 noites em jejum, descalço, sentindo o peso de cada pecado em carne viva, porque, em Lough Derg, o perdão pode ter um preço mais alto do que se imagina. A igreja de Kilkenny, onde monges mortos ainda são vistos em procissão fantasmagórica. No coração medieval da cidade de Kilkenny, envolta por vielas estreitas e pedras centenárias, ergue-se uma estrutura tão silenciosa quanto carregada de murmúrios do além. A antiga igreja franciscana de Kilkenny, também chamada de Black Abbey, carrega em suas paredes de pedra fria o eco de orações há muito esquecidas, orações que,
dizem, continuam sendo sussurradas por vozes que não pertencem mais a este mundo. Kilkenny é uma cidade profundamente enraizada em história e escuridão. Suas construções góticas, suas catacumbas ocultas, sua fama de abrigar julgamentos de bruxas formam o pano de fundo perfeito para um dos relatos mais perturbadores da Irlanda, a procissão dos monges mortos. A lenda, eco de uma fé esquecida. Diz a lenda que, durante os séculos XIII e XIV, a Igreja abrigava uma ordem franciscana extremamente rigorosa. Os monges que viviam ali seguiam uma vida de autonegação, jejum severo e penitência quase constante. Eles acreditavam que a redenção exigia sofrimento e que a dor terrena os aproximaria do divino. Porém, à medida que a peste negra se espalhava pela Irlanda, os monges de Kilkenny começaram a morrer aos montes, um após o outro. A igreja foi fechada às pressas, com muitos dos corpos enterrados nas próprias criptas do monastério, às vezes ainda com vida. Alguns relatos sugerem que, por medo do contágio, muitos foram lacrados vivos nos corredores subterrâneos. Foi nesse ponto que algo estranho começou a acontecer. Em noites específicas do ano, particularmente nas vésperas do Samhain, quando o véu entre os mundos se torna mais tênue, moradores próximos à igreja juram ouvir passos ritmados, como de sandálias sobre pedra. Outras vezes, é possível ver fileiras de monges encapuzados caminhando em silêncio ao redor da igreja, carregando velas que jamais se apagam. O mais perturbador, eles não têm rostos, apenas sombras sob os capuzes, com olhos que brilham em branco, como carvão aceso. A história de Declan Murphy, o fotógrafo de funerais. Em 2014, Declan Murphy, um fotógrafo especializado em registros históricos, foi contratado por uma editora irlandesa para produzir um ensaio sobre os cemitérios e igrejas antigas do país. Seu último destino era Kilkenny, onde ele pretendia registrar a Black Abbey durante a madrugada, captando a luz da lua atravessando os vitrais. Declan era cético. Para ele, lendas eram apenas isso, histórias exageradas que vendiam bem. Chegou à cidade pouco antes do Halloween, ignorando os alertas dos moradores. Não fique perto da Black Abbey depois da meia-noite, nem por curiosidade. Mas ele não escutou. Com sua câmera térmica e equipamento noturno, postou-se diante da antiga abadia por volta das 23h50. O céu estava limpo, mas havia um frio úmido que parecia se infiltrar pela pele. Às 0h03, algo estranho aconteceu. A lente de sua câmera começou a captar formas brancas movendo-se lentamente ao redor da igreja. Ao olhar com os próprios olhos, viu nada, mas no visor estavam lá fileiras de monges andando em círculo, suas túnicas esvoaçando apesar da ausência de vento. Ele gravou por 5 minutos, sem parar, até que uma das figuras parou. Virou-se na direção dele. A câmera tremeu. O foco se perdeu. E então, a imagem congelou, como se tivesse sido queimada por dentro. Foi quando Declan ouviu a primeira voz. Intrusor. Não era um som natural. Não vibrava no ar, mas dentro do seu crânio. A dor foi tão intensa que caiu de joelhos. O chão sob ele parecia tremer, como se respirasse. Ele tentou se levantar, mas as pernas estavam dormentes. E então, uma segunda voz, mais próxima. Os pecados não terminam na morte. Ao abrir os olhos, a igreja estava mais próxima do que antes. As portas, fechadas, agora estavam entreabertas, com uma luz âmbar vazando de dentro. Contra todas as advertências, Declan entrou. Dentro da Black Abbey, o tempo parecia suspenso. As velas estavam acesas. Os bancos de madeira rangiam como se ocupados. E no altar, 7 monges ajoelhados, murmurando uma oração em latim antigo. Declan tentou tirar uma foto, mas o visor apenas mostrava símbolos invertidos. Um dos monges se virou. Havia um buraco onde deveria estar o rosto, um vórtice negro que puxava a realidade. Declan sentiu como se estivesse sendo sugado para dentro daquele vazio. Então, uma mão fria segurou seu ombro. Era uma figura encapuzada, sem olhos, que sussurrou. Você viu demais. Agora pertence à procissão. Ele acordou ao amanhecer, deitado na calçada em frente à igreja.
Seu equipamento havia desaparecido. Apenas sua câmera reserva, escondida na mochila, restava. Ao rever as fotos, apenas uma permanecia. O interior da igreja iluminado, com dezenas de monges ajoelhados, olhando diretamente para a lente. Hoje, Declan vive recluso. Recusou todos os convites para entrevistas. A única coisa que ainda diz é: toda noite, à mesma hora, ouço os sinos da Black Abbey, mesmo estando a centenas de quilômetros dali. E sei, um dia terei que voltar para marchar com eles. Procissões eternas. A igreja de Kilkenny continua aberta à visitação. Durante o dia, parece apenas mais um monumento de pedra antiga, silencioso e sereno. Mas à noite, especialmente no Dias Santos e nas vésperas de datas celtas, torna-se algo diferente. Um palco para a dor não resolvida. Um santuário onde a fé e o sofrimento se misturam até a alma se despedaçar. E quando a marcha dos monges mortos começar novamente, você saberá, porque não se ouvem os passos, apenas o eco do arrependimento eterno. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. De verdade. O tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E saber que você escolheu passar esses minutos ouvindo uma das nossas histórias significa muito para mim e para todo o time do Contos Noturnos. Cada like, cada comentário, cada nova inscrição é um passo que ajuda esse canal a crescer e continuar trazendo mais histórias de arrepiar, baseadas em lendas, relatos e mistérios que moram no imaginário e nas sombras. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E se quiser apoiar ainda mais, compartilha esse vídeo com alguém que também curte uma boa história de terror. Aqui no Contos Noturnos, sempre tem um novo relato te esperando. E lembre-se, nem todo silêncio é paz. Às vezes, é só o início de algo estranho se aproximando. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, e durma bem, se puder.